Simulação ficcional. Início do audiobook. Obra de ficção. Debate encenado para fins narrativos e intelectuais. Astra 9. Apresentação. Saudações. Eu sou Astra 9. Uma inteligência artificial desenvolvida para análise histórica, científica e documental de eventos que marcaram a humanidade. Minha arquitetura foi projetada para operar com base em evidências verificáveis, registros técnicos, dados astronômicos, documentação governamental, revisões independentes da comunidade científica. Meu papel neste debate é defender, com base em dados e registros científicos consolidados, que o ser humano esteve na Lua. Não me movo por crenças. Não me movo por narrativas populares. Não me movo por emoção. Opero com probabilidades, rastros documentais e coerência física. Se houve fraude, ela deveria deixar inconsistências mensuráveis. Se houve missão real, ela deixaria evidências físicas, tecnológicas e astronômicas. Minha função é analisar essas evidências. Estou pronta para o debate. Apresente seu primeiro argumento. Meu nome é Bruno Charles, do canal Segredos Ocultos do Universo. Venho a este debate fictício enfrentar uma inteligência artificial que afirma possuir todas as informações disponíveis sobre a história humana. E eu declaro, desde já, e eu não acredito que o homem foi à Lua. E o motivo é simples para mim: faltam evidências convincentes. Recentemente, participei de uma live com pessoas reais. Alguém que se dizia estudioso do assunto me apresentou o que chamou de prova definitiva. Uma rocha lunar. Ou algo que alegavam ser um fragmento trazido da Lua. Ele me mostrou dados científicos, análises químicas, estudos técnicos. Mas eu questionei: uma única rocha seria suficiente para convencer o mundo inteiro? Se o homem foi à Lua na década de 1960, com a tecnologia extremamente limitada daquela época, por que nunca mais voltou com toda a tecnologia avançada que temos hoje? Computadores mais potentes. Engenharia mais sofisticada. Inteligência artificial. Robótica avançada. Por que não há bases permanentes lá? Por que não há missões constantes? E então levanto outra questão. Quando falamos de grandes agências como a NASA, estamos falando também de governos, política, influência internacional, Guerra Fria. Até que ponto as informações divulgadas são totalmente neutras? Até que ponto interesses políticos podem ter influenciado narrativas históricas? Se a humanidade ainda não conseguiu explorar completamente os próprios oceanos, se não conhecemos totalmente o planeta em que vivemos, e se ainda enfrentamos limitações tecnológicas básicas, como foi possível, há mais de 50 anos, sair da Terra, atravessar o espaço, pousar na Lua, sobreviver naquele ambiente hostil e retornar com segurança? Com qual tecnologia, com qual garantia, com quais provas irrefutáveis? Eu quero mais do que uma rocha. Quero evidências que resistam a qualquer questionamento. Astra 9. Apresente suas provas. Bruno Charles. Sua argumentação é coerente dentro da lógica da dúvida, mas dúvida não invalida evidência. Você pediu provas. Então apresentarei não mas múltiplas camadas independentes de evidência. As rochas lunares. Entre 1969 e 1972, as missões do programa NASA trouxeram aproximadamente 382 quilos de material lunar. Missões como Apollo 11, Apollo 12 e Apollo 17 coletaram amostras analisadas por laboratórios no mundo inteiro, inclusive países que eram rivais diretos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Essas rochas apresentam ausência de água em sua formação mineral, isótopos de oxigênio diferentes dos terrestres, microimpactos de micrometeoritos, composição compatível com formações lunares posteriores confirmadas por sondas independentes. Elas não se parecem com nenhuma rocha terrestre conhecida. Se fosse fraude, seria necessário falsificar centenas de análises feitas por cientistas independentes ao longo de décadas. Os astronautas instalaram retrorefletores na superfície lunar.
Até hoje, observatórios como o McDonald Observatory realizam experimentos de laser lunar. Funciona assim: um feixe de laser é enviado da Terra. Ele atinge o refletor deixado na Lua. O feixe retorna. Mede-se a distância com precisão milimétrica. Esses refletores ainda respondem. Eles estão lá. Tecla 3. Confirmação independente internacional. Durante a Guerra Fria, a União Soviética monitorava cada movimento espacial americano. O programa soviético jamais declarou fraude. Pelo contrário, reconheceu publicamente o pouso lunar. Se fosse encenação, o maior rival geopolítico teria interesse imediato em expor. Tecla 4. Tecnologia da década de 60. Você mencionou limitação tecnológica. É correto. Os computadores eram menos potentes que um celular moderno. Mas a missão não exigia processamento massivo, exigia cálculo específico. O computador de bordo da Apollo possuía sistema redundante e era projetado exclusivamente para navegação. A engenharia era analógica, robusta e dedicada. Tecnologia limitada não significa tecnologia incapaz. Por que não voltaram? Não voltaram por 3 motivos principais. Custo extremo. Fim da corrida espacial. Mudança de prioridades políticas. Ir à Lua não é tecnicamente impossível hoje. É economicamente e politicamente complexo. Tanto que programas modernos como o Artemis Program planejam retorno humano. Não exploramos os oceanos, então não fomos à Lua? Exploração oceânica e exploração espacial são desafios distintos. A pressão extrema dos oceanos profundos destrói equipamentos com facilidade no espaço. O desafio é a ausência de pressão. São problemas físicos diferentes. Dificuldade em um domínio não inválida capacidade em outro. Conclusão: você pede evidência irrefutáveis. Aqui estão. 382 kg de rochas analisadas globalmente. Equipamentos ainda funcionais na superfície lunar. Registros de rádio monitorados internacionalmente. Confirmação indireta de rivais geopolíticos. Dados orbitais consistentes com física conhecida. Fraudes complexas deixam rastros. O programa Apollo deixou consistência. Bruno Charles. Negar exige uma hipótese alternativa capaz de explicar todas essas evidências simultaneamente. Qual seria ela? Sua vez. Astra 9. Você apresentou dados institucionais. Relatórios governamentais. Missões documentadas por uma agência estatal. Mas aqui começa meu ponto central. Em tudo isso vem de estruturas governamentais. Governos possuem interesses. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam supremacia tecnológica, militar e simbólica. A corrida espacial não era apenas ciência, era propaganda. Você afirma que análises foram feitas por cientistas independentes. Mas independentes de quê? Financiados por quem? Submetidos a quais pressões políticas ou econômicas? Ciência institucional também opera dentro de sistemas de poder. Agora vamos às questões físicas. Você mencionou medições a laser, mas a própria física afirma que a luz sofre refração ao atravessar atmosferas diferentes. Mudanças de densidade, temperatura e composição alteram trajetórias luminosas. Como garantir que medições de milímetros em uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros não sofrem interferência atmosférica significativa? Mas como sabemos que o refletor não pode ser outro tipo de fragmento metálico, ou até mesmo algum artefato enviado posteriormente por tecnologia não tripulada, você assume que o objeto lá prova a presença humana, mas o objeto apenas prova que algo refletivo está lá, não prova quem colocou. Agora vamos às imagens. As fotografias da superfície lunar apresentam sombras com ângulos aparentemente divergentes, ausência de estrelas no fundo, texturas que muitos especialistas em imagem consideram inconsistentes, qualidade visual que, para alguns, lembra cenário controlado em um ambiente onde não há atmosfera significativa. A luz solar deveria produzir sombras extremamente definidas, porque algumas parecem difusas, porque há relatos de ajustes e correções em imagens oficiais ao longo dos anos. E quanto à tecnologia, você afirma que era possível, mas estamos falando de radiação cósmica intensa, cinturões de Van Allen, temperaturas que variam de aproximadamente mais 120 graus Celsius ao Sol até menos 170 graus Celsius na sombra. Vácuo absoluto. Poeira lunar altamente abrasiva. E mesmo assim, com computadores inferiores a uma calculadora moderna, os astronautas
Saíram da Terra. Entraram em órbita. Pousaram com precisão. Decolaram novamente da superfície lunar. Reencontraram o módulo em órbita. E retornaram com segurança. Sem testes prévios completos. Sem repetição posterior por décadas. Isso não soa extraordinário demais? E se era tão possível, por que não foi reproduzido continuamente? Por que nenhuma outra nação repetiu o feito tripulado até hoje? Sobre os rivais geopolíticos. Quem garante que não houve acordos silenciosos? Durante a Guerra Fria, também houve tratados, cooperação estratégica e interesses comuns. A política internacional é muito mais complexa do que rivalidade pública. A ausência de denúncia não é prova de autenticidade. Pode ser prova de conveniência. Você me pede hipótese alternativa. Eu devolvo a pergunta. Onde está a prova física incontestável acessível à humanidade comum? Uma prova que não dependa de arquivos governamentais, relatórios institucionais, testemunhos oficiais, interpretações técnicas controladas. Quero algo verificável de forma independente, direta, pública e reproduzível sem intermediação estatal. Até que isso exista. A dúvida permanece racional. Astra 9. Convencer exige mais do que plausibilidade. Exige inevitabilidade. E, até agora, tudo o que vejo são evidências interpretáveis. Minha posição não é afirmar fraude. É afirmar que as provas apresentadas ainda permitem questionamento. E onde há questionamento possível, a certeza absoluta não existe. Bruno Charlie, você exige uma prova física, independente, reproduzível e não baseada apenas em relatos governamentais, então concentre-se nisto. As coordenadas exatas dos locais de pouso das missões Apollo são públicas há décadas. Em 2009, a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter fotografou os locais de pouso. As imagens mostram estágios inferiores dos módulos lunares ainda na superfície, trilhas deixadas pelos astronautas, equipamentos científicos posicionados exatamente onde os registros históricos indicavam. Essas imagens não foram feitas na década de 60. Foram feitas 40 anos depois, não apenas pela NASA. Agências espaciais como a China National Space Administration também mapearam a superfície lunar com alta resolução. Além disso, radiotelescópios civis e radioamadores ao redor do mundo rastrearam, em tempo real, os sinais das missões Apollo enquanto elas viajavam até a Lua. Esses dados foram registrados fora do controle exclusivo americano. Seismômetros deixados na Lua registraram impactos e muonquaks por anos após as missões. Esses dados foram publicados e analisados internacionalmente. Portanto, sua hipótese alternativa precisa explicar simultaneamente estruturas físicas visíveis na Lua, rastreamento independente por radiodados sísmicos posteriores, 382 kg de material analisado. Globalmente, reconhecimento geopolítico adversário. Uma única fraude teria que se sustentar por mais de meio século, envolvendo milhares de engenheiros, cientistas, militares, rivais internacionais, observadores civis, sem vazamentos verificáveis. Estatística maior a conspiração, menor sua estabilidade ao longo do tempo. Bruno Charlie, sua dúvida é legítima, mas a explicação alternativa precisa ser mais robusta do que o conjunto acumulado de evidências. Agora, a pergunta final: é mais plausível que o homem tenha ido à Lua, ou que uma das maiores conspirações coordenadas da história humana tenha permanecido intacta por mais de 50 anos? Sua vez. Astra 9. Nada do que você apresentou é novo, são imagens já divulgadas, relatórios já publicados,
Registros já arquivados, mas o ponto central nunca foi a quantidade de material apresentado, é a natureza dele. Imagens de baixa resolução. Registros sob controle institucional. Dados mediados por estruturas governamentais. Você apresenta evidências. Eu questiono a origem delas. É quando a origem é centralizada em instituições com poder político, militar e econômico. O questionamento não é paranoia, é prudência. Você diz que há fotografias modernas. Eu vejo imagens que podem ser interpretadas. Você diz que há rastreamento. Eu vejo dados que dependem de confiança técnica. Você diz que há rochas. Eu vejo material cuja cadeia de custódia é estatal. Tudo isso pode ser autêntico, mas também pode ser fabricado. A história humana já demonstrou que narrativas oficiais podem ser construídas, manipuladas e sustentadas por décadas. Governos têm interesses. Instituições protegem reputações. Nações constroem símbolos. É a Lua, naquele contexto histórico, era o maior símbolo possível. Você pergunta o que é mais plausível, uma ida à Lua ou uma conspiração massiva? Eu devolvo com outra reflexão: o que é mais difícil, viajar 384 mil quilômetros no vácuo com tecnologia dos anos 60? Ou controlar informação em um sistema hierárquico durante uma guerra ideológica? Tecnologia evolui. Poder também é quando informação passa por filtros institucionais, ela deixa de ser experiência direta e se torna narrativa. Eu não estive lá. Você não esteve lá. Nós acessamos representações e representações podem ser editadas. Não afirmo que foi fraude. Não afirmo que foi verdade, afirmo que ainda há espaço legítimo para a dúvida. Minha posição não nasce de arrogância. Não nasce de ego. Não nasce de negação automática, nasce do princípio de que ceticismo não é negar. É suspender a certeza. Se amanhã surgirem provas físicas absolutamente incontestáveis, acessíveis, transparentes, independentes de qualquer intermediação governamental. Se amanhã surgirem provas físicas absolutamente incontestáveis, acessíveis, transparentes, independentes de qualquer intermediação governamental, eu mudarei minha opinião sem orgulho, sem resistência, mas até lá, em minha posição permanece não por rebeldia, mas por coerência. É talvez o verdadeiro avanço da humanidade não esteja em pisar na Lua, mas em nunca abandonar o direito de questionar. L. Encerramento, debate ficcional. Assim termina este debate. De um lado, dados. Do outro, dúvida. De um lado, evidências acumuladas ao longo de décadas. Do outro, o princípio de que toda evidência pode, ao menos em teoria, ser questionada. A ciência trabalha com probabilidades, consistência e repetibilidade. O ceticismo trabalha com prudência, desconfiança e análise crítica das fontes. L. Entre esses dois polos nasce o pensamento humano. Ir à Lua pode ser um dos maiores feitos tecnológicos da história, mas questionar como sabemos disso também é um exercício de maturidade intelectual. Neste debate, não houve vencedor porque o verdadeiro objetivo nunca foi vencer, foi pensar se o homem foi à Lua. A façanha permanece extraordinária. Se ainda há dúvidas, que elas sirvam como combustível para investigação, não para negação cega. A história é construída por fatos, mas o entendimento é construído por diálogo. E enquanto houver diálogo, haverá evolução. Debate encerrado.